Que a paz de Deus, através do nosso Senhor, possa estar na vida de cada um que está nos assistindo nessa hora. E mais uma lição. Hoje é a lição 5 que nós estamos trazendo para você da revista Viva a Tua Obra, da CPAD. Hoje, a lição 5, nós temos o avivamento na vida da igreja. E nessa lição, nós vamos continuar a falar sobre o avivamento espiritual, né? E tem um assunto super interessante e importante dentro do avivamento, que é o batismo com o Espírito Santo. Eu quero estar trazendo ao conhecimento dos ouvintes e de quem nos assiste sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o termo pentecostal, da onde isso se origina. É muito interessante que você fique atento. O que é batismo com o Espírito Santo? Como, quando, de que forma acontece o batismo com o Espírito Santo? O que a Bíblia diz sobre o batismo com o Espírito Santo? O avivamento na vida da igreja se dá pelo Espírito Santo e somente. Mas nós temos que ter bastante cautela e cuidado quando nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo. À luz da Bíblia, o que é que nós podemos aprender? Eu não gosto de estar trazendo aquelas coisas simplesmente o que eu ouço. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de aprender para que eu possa estar trazendo ao conhecimento dos meus ouvintes. Por quê? A Bíblia, ela é muito clara e ela deixa muitas coisas claras para nós. Mas nós somos seres humanos e sempre gostamos de estar dificultando um pouco, né, o que a Bíblia diz, e não somente o que a Bíblia diz. Nós, na verdade, gostamos de estar dificultando tudo o que nós podemos dificultar. Mas quando você, quando eu, quando qualquer um de nós nos propusemos a ler a Bíblia, a aprender e estudar, o Espírito Santo é aquele que vai nos trazer o discernimento, porque com o nosso discernimento material, ou o nosso próprio espírito, nós não podemos discernir nada, porque as coisas de Deus só se discernem de forma espiritual. E como é isso? O Espírito Santo de Deus que se coloca junto com o nosso espírito e faz com que nós podemos compreender as coisas de Deus. Porque o que é de Deus é do espírito, o que é da carne é material. Então as coisas de Deus só podem ser compreendidas espiritualmente. E quem que é que dá a resolução? Quem é que dá o conhecimento? Quando nós vamos ali em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, nós vemos o que está escrito. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Como nós podemos ver, as Escrituras foi deixada e dada pelo Espírito Santo. Em aulas teológicas, principalmente, eu costumo dizer isso. Existe tese, existe antitese e existe síntese. Eu posso deixar uma tese sobre algo teológico, sobre um assunto teológico. Um outro teólogo, um outro professor, pode dar uma outra tese que vai ser uma antitese da minha tese. Ou seja, ele pode colocar ali uma visão dele com o que ele entende sobre aquele determinado assunto. Isso é uma antitese da minha tese. Contudo, nem eu, nem um outro professor ou teólogo pode dizer que isso é uma síntese. Porque as Escrituras não foi feita para particular interpretação. Eu não posso interpretar a Bíblia do meu modo. Um outro professor ou teólogo não pode interpretar a Bíblia do modo dele. Nós podemos deixar uma tese, o que nós conseguimos entender no nosso pouco discernimento que nós temos. Mas a síntese, quem dá é o Espírito Santo. Porque a palavra é dele. Então, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que ele dá. É Deus quem dá sabedoria, é Deus quem dá o entendimento para que nós possamos compreender a sua palavra. Continuando as lições passadas, onde nós trouxemos, principalmente na lição 4, trouxemos o ministério avivado de Jesus. E nós vemos como Jesus foi avivado, tanto a sua vida, quanto o seu ministério, e foi avivado pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que é também Deus, ele deixou conosco. Ele deixou na vida da igreja. Muito importante, quando nós vemos que ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido com poder. Ele não enviou os seus discípulos simplesmente sozinhos. Ele não abandonou os seus discípulos. Mas depois de os ter ensinado, depois de os ter preparado, onde andou com eles por 3 anos, Jesus disse: ficai em Jerusalém. Espera lá.
E lá vocês vão ser revestidos com o Espírito Santo. A partir do momento que eles foram revestidos com o Espírito Santo, aí sim, agora com força, agora com coragem, agora revestido pelo Espírito, porque agora eles sabiam que eles não estavam sozinhos, aí sim eles saíram a anunciar o Evangelho. Mas veja bem que interessante, eles foram preparados por 3 anos, andaram com Jesus por 3 anos aprendendo de Deus a sua palavra, aprendendo do próprio Deus a sua palavra. Mas depois dos 3 anos, eles então ainda não estavam preparados para anunciar o Evangelho? Não. Porque a mudança no homem não são só de palavras. Por quê? Palavras, conhecimentos não mudam uma pessoa. Interiormente, o que muda uma pessoa é o Espírito Santo. E é isso, quando nós vemos a vida de Pedro, quando nós vemos a vida de André, quando nós vemos a vida de Mateus, a vida de Judas, Simão, Lebeu, Tadeu, quando nós vemos a vida desses apóstolos, Natanael, mesmo Bartolomeu, nós vemos que a mudança neles só aconteceu depois da descida do Espírito Santo em suas vidas. O avivamento da igreja, ela não vem simplesmente em um determinado momento, que chega na igreja por aquele dia e logo depois vai. Não, o Espírito Santo foi deixado para a igreja e está usufruindo de Deus todos os dias. Ter o Espírito Santo em suas vidas todos os dias. Não é simplesmente um momento. Porque quando nós somos revestidos do Espírito Santo, o Espírito Santo ele permanece em nós. E nós vamos e pregamos com ousadia, com coragem e com poder a palavra de Deus. E o Espírito Santo faz sinais, maravilhas e prodígios no meio do povo. E almas se convertem ao Senhor. Isso é avivamento. Isso é o atuar do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, ela faz sinais e prodígios, que aos olhos dos outros que estão lá fora vê que realmente é o Espírito Santo de Deus agindo no meio do seu povo. A ação do Espírito Santo tem que ser do maior dos milagres, que é salvar almas. E quando eu digo que é o maior dos milagres, você passa a perceber aquela pessoa que você conhecia dura de coração, aquele pecador que só fazia coisas ruins, aquela pessoa que não queria saber de Cristo e que se você falasse, podia brigar com você ou perder sua amizade. Mas um dia ela ouve falar de Jesus e ela ouve de uma forma diferente. Aquela palavra adentra seu coração e começa a mudar a sua vida, começa a mudar o seu pensamento, começa a mudar o seu ser. E aquela pessoa que você via tão dura, tão obstinada, agora se torna uma pessoa chorona, uma pessoa quebrantada, que qualquer coisa ela está sentindo uma coisa diferente. Por quê? É a atuação do Espírito Santo. Ela agora aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo faz morada em sua vida e transforma aquela pessoa. O maior milagre é a conversão de um pecador. Porque nós, como somos pecadores, todos nós somos pecadores, muitas vezes nós não aceitamos esse fato. Muitos de nós, às vezes, falam, não, eu não sou pecador. Nós todos já nascemos no pecado. Nós todos, descendentes de Adão, nascemos e crescemos e vivemos no pecado. O homem nasce separado de Deus. O homem nasce morto para Deus. Mas agora, quando ele se converte, ele aceita Jesus e deixa que o Espírito Santo entra na sua vida, ele agora se torna uma nova pessoa. Ele agora se torna novo. Ele agora se torna vivo. E agora ele está de volta ligado ao Criador. Esse é o maior milagre de um avivamento espiritual. Aquela conferência que você vai, a palavra de Deus é pregada, pode ser pelo mais simples dos pregadores. E você vê as almas se convertendo, porque não é o pregador, mas é o pastor. E o nosso pastor é Deus. Deus é quem faz a obra. Você pode se considerar o menor das pessoas, falar, não, eu não tenho palavras, eu não sei falar. Basta dizer, Jesus te ama e Ele quer salvar a sua vida. Ele quer te dar salvação, te perdoar os seus pecados, e é o Espírito Santo que faz a obra.
O importante de tudo é termos o avivamento espiritual na nossa vida dia a dia, em abundância, para que nós possamos ser cheios, transbordantes e possamos mostrar para o mundo os frutos que o Espírito Santo de Deus coloca em nossas vidas. Então, quando nós nos perguntamos por que a igreja precisa do Espírito Santo para executar sua missão? Porque nós temos que ter o poder de Deus. E o poder de Deus é dado pelo Espírito Santo. Porque Jesus disse em Atos 1:8, e ele deixou bem claro quando ele disse assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós temos que receber essa virtude. Nós temos que receber esse poder. Porque sem isso, a igreja é nada. Sem isso, nós somos nada. Sem isso, nada podemos fazer. Começamos essa lição com o textuário e é muito importante que nós vemos todo o contexto do textuário, em que está inserido, onde está inserido, e possamos compreender o que é o que o textuário nos está dizendo. Diz assim o textuário: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É muito importante que nós vemos o contexto e não ficamos somente nesse pequeno versículo do textuário. Mas para nós entendermos esse versículo, vamos ao contexto. O que é que a nossa leitura em bíblica está dizendo? Porque é importante que na aula nós passamos por todos os versículos, passamos para a leitura em classe, que também é deixada para isso. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forrasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: Que quer isto dizer? E outros zombando diziam: Estão cheios de mosto. É interessante que nós compreendemos o contexto do versículo que está inserido nesse nosso textual. Estavam ali os discípulos reunidos, esperando a mão do Senhor, o revestimento do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. Estavam ali esperando e, de repente, veio no lugar em que eles estavam um som como de um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa. Veja bem, primeira coisa, não foi um vento, foi um som. Eles ouviram um som como se fosse aquele som de vento. E o som encheu toda a casa onde eles estavam. E foram vistas sobre eles, não línguas, mas como que línguas de fogo, e foram todos cheios do Espírito Santo. Veja, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Então ali agora, eles estavam falando outras línguas. Na festa de Pentecoste, vinha uma grande multidão de judeus, de todas as partes, eles se concentravam em Jerusalém. E ali naquele momento, aquela grande multidão, onde eles tinham suas próprias línguas, judeus que vinham da Frígia, judeus que vinham da Líbia, judeus que vinham do Egito, da Arábia, eles tinham suas próprias línguas.
aquele povo ali que era de outras partes, estavam todos eles judeus, mas que tinham suas próprias línguas, agora estavam ouvindo os galileus falando nas línguas da onde eles tinham vindo. Todos nós aqui só falamos português. Ninguém aqui fala outra língua a não ser português. Mas de repente, temos no nosso meio um árabe, um russo, um judeu, um alemão, um inglês, um espanhol, um italiano. Cada uma dessas pessoas vamos estar ouvindo falar nas suas próprias línguas. Isso foi o que aconteceu no dia do Pentecoste. Dito isso, então, vamos adentrar a introdução e o primeiro capítulo da nossa lição. É muito importante porque o pastor Reinaldo ele dispôs essa lição para que possamos aprender, compreender. Ele deixou aqui muito bem escrito e através da Bíblia nós vamos estar passando para todos os ouvintes o que é que a lição está nos deixando como lição de avivamento em nossas vidas, ministrada pelo Espírito Santo. Na introdução ele disse assim: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Em outras palavras, na introdução está dizendo, nós vamos falar primeiro sobre o papel do enchimento na igreja primitiva. O enchimento do Espírito na igreja primitiva. Depois vamos falar sobre o dinamismo da igreja e, por fim, vamos tecer algumas considerações finais que foi deixada para os dias atuais. Primeiro ponto, então, vamos ver o que está escrito sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo, nós vemos aí 3 subtópicos. O primeiro, chamado abrangente de Jesus, diz assim: a primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Marcos 1, capítulo 15, diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. 1 João 5, 2 a 4 diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele atende à experiência do batismo no Espírito Santo. No primeiro subtópico, nós estamos vendo sobre o chamado abrangente de Jesus. Jesus, ele veio chamando todos os povos ao arrependimento para a salvação. Veja bem, chamando ao arrependimento para a salvação, como nós lemos nas Santas Escrituras. A primeira condição é a salvação. Para a salvação é necessário fé e arrependimento. Primeiro, sem fé, nós não acreditamos que Deus existe. Logo mais, se Deus não existe, nós assim não somos salvos. O arrependimento é quando nós, pelo Espírito Santo, nós sabemos que nós temos pecado, porque Ele nos toca e é o Espírito Santo que nos mostra que nós somos pecadores. Logo mais então, nós reconhecemos que somos pecadores e nos arrependemos. Ou seja, deixamos de cometer o pecado e não fazemos mais. Isso é arrependimento. Eu fiz e me arrependo de tê-lo feito, portanto não o farei mais. Isso é arrependimento. Fé e arrependimento traz a salvação. Logo agora, eu estou salvo em Cristo. Essa é a primeira condição. A segunda condição é obedecer a Deus. Ok, agora eu me arrependi, com fé eu creio que Jesus Cristo veio para me salvar e agora eu sou salvo em Cristo.
E o que eu devo fazer agora? Eu devo obedecer a Deus. Jesus ele foi muito claro quando ele disse: eu vos chamarei amigos se fizeres aquilo que eu vos mando. Logo mais ele estava dizendo: obedeceis os meus mandamentos. E em 1 João ele disse, que nós lemos, ele disse assim: os meus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. 2 mandamentos Cristo deixou no mundo. Ele disse o quê? Primeiro, amai a Deus acima de todas as coisas. Então, acima de tudo é Deus. Acima de família, acima de trabalho, acima da nossa vida material é Deus. E depois ele disse: amai ao seu próximo como a si mesmo. Então agora, todos os que nós conhecemos, nós devemos amar como se nós estivéssemos nos amando. Ou seja, se eu não quero um mal para mim, eu não faço para outro, porque senão eu estaria fazendo para mim mesmo. Todos os mandamentos que não estão na horizontal, amar a Deus acima de todas as coisas, todos os outros mandamentos estão na vertical. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Por quê? Não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Tudo isso está na vertical. Por quê? Se você ama o teu próximo, como você se ama, você não vai cometer nenhum desses mandamentos. Os mandamentos de Deus não são pesados. E a terceira condição é santificar-se. Veja que importante isso e que interessante. Quando nós falamos que a terceira condição é santificar-se, porque sem santificação ninguém verá a Deus, nós vemos que a primeira foi salvação. Logo mais, eu não me santifico para ser salvo. Eu me santifico porque eu já sou salvo. A santificação, ela não vem para a salvação. Ela vem porque você já está salvo. Porque a primeira condição foi a salvação. Então você já está salvo. Agora, como salvo, você se santifica. Porque se você não é salvo, nem santificação você precisa. Porque você não é salvo. Primeiro você tem que buscar a salvação. Agora você é salvo, agora você busca a santificação. Então, a santificação, ela vem por causa da salvação. E não a salvação por causa da santificação. Resumimos que você não se santifica para ser salvo. Nós nos santificamos porque nós já somos salvos. Seguindo no subtópico 2, ele diz assim: a promessa é para todos. Vamos ver o que o autor deixou escrito. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Atos 1, 12 a 14. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus, Atos 2:1, conforme 1, 4, 5 e 8. E, de repente, o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa, Atos 2, 1 e 2. Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografia. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos. Nós devemos entender bem o que isso significa quando nós dizemos o batismo no Espírito Santo é para todos os salvos. Todos os salvos recebem o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. De que forma isso se dá é uma outra história, mas todos os salvos recebem o batismo do Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo é para todos os salvos em Cristo. Aceitamos a Cristo como Salvador e agora recebemos o Espírito Santo. Jesus foi muito claro e categórico quando ele disse: eu vos deixarei o Consolador. Eu não vos deixarei sós. O Espírito Santo está conosco. Conosco quem? Conosco salvos. Isso é atemporal.
Isso não foi simplesmente para aqueles que estavam ouvindo. Pedro, naquele dia do Pentecoste, no final da sua pregação, ele disse: é para vós, é para vossos filhos, é para todos a quanto Deus chamar. Atemporal, é para todos. É para mim, é para você, é para todos os que são salvos. E salvos em Cristo Jesus. No terceiro subtópico, temos o que diz sobre o engano dos cessacionistas. Quem são os cessacionistas? O que é cessacionismo? Vamos ver o que o autor deixou escrito. O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento e, principalmente, o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito já eram salvos, e que os dons espirituais transbordaram os limites da Igreja Apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da Igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo. Vamos explicar aqui um pouco sobre cessacionismo e vamos aproveitar um tempinho para explicar sobre pentecostalismo. Cessacionismo é um movimento teológico onde certas igrejas mais históricas afirmam que o Espírito Santo cessou toda a sua obra de atuação com dons espirituais, por exemplo, na vida dos apóstolos. Esse movimento afirma que o Espírito Santo desceu dessa forma e com os dons somente naquele tempo e parou a sua obra. Ou seja, não há mais milagres, não há mais curas, não há mais libertação, como acontecia na vida dos apóstolos, porque o Espírito Santo cessou a sua obra. Esse é o movimento cessacionista. Cessou. O Espírito Santo cessou. Há ainda outras igrejas mais tradicionais que afirmam que o batismo com o Espírito Santo é a própria conversão. Ok, vamos explicar um pouco sobre isso. Primeiro eu quero falar sobre pentecostalismo. O que é o movimento pentecostal? A igreja primitiva começou no Pentecoste. Basicamente, o início da igreja foi no Pentecoste. O Espírito Santo, ele deu virtude e poder para os apóstolos, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre todos que estavam ali reunidos na casa. Deu virtude, foram cheios do Espírito Santo e começou as operações com sinais, prodígios e maravilhas, e especialmente salvação de almas. Passou-se o tempo, a igreja permaneceu uma só, até no tempo da Reforma. A igreja na Reforma se dividiu e aconteceu o que nós chamamos de protestantismo. Protestantismo é que protesta contra algumas obras que estavam sendo realizadas dentro da Igreja Católica. O protestantismo fez com que existisse agora duas igrejas. A Igreja Católica de um lado e a Igreja Protestante, por meio de suas igrejas mais tradicionais, como a Igreja Luterana, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Anglicana. Foram basicamente as três primeiras reformas, as três primeiras igrejas que existiram. Existiam sempre na mesma linha teológica de pensamento sobre o batismo com o Espírito Santo, ou sobre o Espírito Santo. Até aí não existia um movimento que nós chamamos de movimento pentecostal. Muitos anos depois, 1906 agora, ali em Los Angeles, na Rua Azusa, o pastor William J. Seymour, ele deu início, então, a esse movimento que nós chamamos de movimento pentecostal. E o que é o movimento pentecostal? O movimento pentecostal afirma que o batismo com o Espírito Santo é essencial no caminho da salvação. E tem um fenômeno carismático caracterizado pela glossolalia, que é chamado de dom de línguas. Isso é o pentecostalismo. Agora, qual é a diferença entre os pentecostais e os não pentecostais? As igrejas pentecostais, elas afirmam que o dom de línguas é dado para qualquer um que é salvo em Cristo. Enquanto as igrejas não pentecostais, ou chamadas tradicionais, elas acreditam que o Espírito Santo, ela capacita cada discípulo
com um dom, pelo menos, que deva ser usado para a edificação da igreja. Agora, qual está certa e qual está errada? Nenhuma está errada. Ambas estão corretas pela palavra de Deus. E é isso que eu quero deixar aqui bem explicado. Primeiro, quando o pentecostalismo vem e diz que o dom de línguas é dado para qualquer um que aceita Jesus, isso não significa propriamente que todos devam ter o dom de línguas estranhas. E eu vou mostrar aqui dentro da Bíblia por quê. Agora, quando os não pentecostais dizem que o Espírito Santo capacita cada um com pelo menos um dom para a edificação da igreja, também está dentro da Bíblia, mostrado que o Espírito Santo capacita cada um com um dom conforme ele quer. Agora, vamos primeiro explicar um pouco do pentecostalismo. Algumas igrejas pentecostais, elas caem no erro de elas desprezar pessoas, membros, discípulos de Cristo, que estão ali dentro da igreja, que não têm um dom de língua. Porque elas chegam ao ponto de dizer que todos os crentes têm que falar em línguas estranhas. Mas o que é falar em línguas estranhas? Para muitas igrejas pentecostais, e nós vemos até dentro da lição que nós vemos aqui, que a manifestação do Espírito Santo é provada pelo falar em línguas. Mas é só o falar em línguas que mostra que a pessoa foi cheia do Espírito Santo? Biblicamente não. Ou seja, se uma pessoa cheia do Espírito Santo, não necessariamente ela tem que falar línguas estranhas. Porque língua estranha é um dom. E o que é um dom? Dom é um presente. É que na nossa Bíblia, ela vem escrito como dom. Mas dom é uma dádiva. Se nós pegarmos esse significado em outras línguas, é um pouco mais claro, onde diz é um presente. Então, é um presente de Deus. E presente não é dado para todos, é dado para alguns. E a Bíblia deixa bem clara que é dado para quem o Espírito Santo quer. Muito cuidado quando afirmamos que todos os crentes pentecostais têm que falar línguas estranhas. Porque senão nós estamos indo contra o que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo dá a cada um como ele quer. O falar em línguas é uma dádiva, é um presente e não é uma obrigação de crentes cheios do Espírito Santo. Dom, qualquer dom é dado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo dá qualquer dom para qualquer um que ele queira dar. Muito claro eu quero deixar isso. Quando eu estou ensinando isso teologicamente, ou mesmo na classe de escola dominical, pessoas às vezes podem até chegar em mim e falar assim: você é pentecostal? Sim, eu sou pentecostal. Eu nasci numa igreja pentecostal, eu cresci numa igreja pentecostal. Mas você fala línguas estranhas? Sim, eu falo línguas estranhas desde que eu tinha 6 anos de idade. Eu recebi o dom de falar em línguas em uma escola dominical. 6 anos de idade, a primeira coisa que nós fazíamos era chegar na escola dominical, dobrar o nosso joelho e ficar orando. E numa dessas orações, Deus me revestiu e me deu o presente de falar em línguas estranhas. Foi um presente que ele me deu. Então sim, sou pentecostal, sim, tenho o dom de falar em línguas estranhas. Mas a Bíblia não me ensina e não me deixa declarar que todos os crentes deva e tem que ter esse dom. Mas da mesma maneira que o Espírito Santo me deu o presente para falar em outras línguas, ele deu para outras pessoas um outro presente, uma outra habilidade, um outro dom. E quais são esses dons? É o que nós vemos na Bíblia. Então vamos resumir assim. Quando os pentecostais dizem que o batismo com o Espírito Santo tem que ser feito da forma de falar em línguas, eles não podem primeiramente citar somente o capítulo de Atos no dia dos Pentecostes, porque está errado. Não é isso que o texto está dizendo. Mas existe texto que mostra que o falar em línguas era uma manifestação do Espírito Santo. E quais são esses textos? Atos capítulo 19, versículo 6 está escrito: E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Nessa parte aqui, nós vemos que Paulo chegou até Éfeso. Eles tinham cerca de 12 pessoas, 12 varões, 12 discípulos, e eles ali
reunidos, Paulo agora os ensinando, falou para eles sobre o Espírito Santo. E quando Paulo perguntou, vós já recebeste o Espírito Santo? Ele disse, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Então em que sois batizados? Nós fomos batizados no batismo de João. Ok, vocês agora vão ser batizados então no batismo de Jesus. Paulo ali orando por eles, impôs-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Veja bem, eram convertidos já, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, ou seja, não tinham sido revestidos da virtude. E quando Paulo colocou as mãos, eles receberam essa virtude. E qual foi o sinal? Foram 2 sinais, não um só. Eles falaram em línguas. E outros, eles profetizavam. Então, eles falavam em língua e eles profetizavam. 2 sinais que o seguiram para mostrar a manifestação do Espírito Santo. Então, não quer dizer que é só falar em línguas que é a manifestação do Espírito Santo. O profetizar também é a manifestação do Espírito Santo. E é só isso? Atos, capítulo 10, versículo 44 ao 46, diz assim: E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Agora Pedro estava na casa de Cornélio. Quando Pedro colocou a mão sobre Cornélio, que estavam com Cornélio, o Espírito Santo veio sobre eles e eles falavam em línguas. A manifestação de novo do Espírito Santo na forma de falar em línguas e magnificar a Deus ali naquele momento. Ok, então o que você está dizendo é que todos que recebem o Espírito Santo, essa é a manifestação? Não, primeiro, você viu que na primeira parte estava dizendo falavam em línguas e profetizavam. Foram 2 sinais. Agora nós ouvimos só o quê? Eles falavam em línguas. Só que tem um outro versículo. Atos, capítulo 8, do versículo 15 ao versículo 17, também está escrito assim: Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vimos alguma manifestação com línguas estranhas nesses versículos? Não. E qual foi a manifestação aí então? A Bíblia não nos deixa claro o que aconteceu. Você viu então 3 passagens que eu li na Bíblia, todas no livro de Atos, porque foi aí a manifestação do Espírito Santo que começou. Uma nós vimos o sinal de falar em línguas, em outra nós vimos o sinal de falar em línguas e profetizar, e em outra nós não vimos sinais. Pentecostalmente dizendo, sim, está claro que os sinais seguirão quando a manifestação do Espírito Santo acontece, mas não é necessariamente falar em línguas. Paulo na carta aos 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 11 e depois também o versículo 30, está escrito assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Você vê que Paulo deixou uma lição e um ensinamento muito apropriado sobre isso aos coríntios. Quando ele disse, o Espírito é que dá o presente. E ele dá o presente para ser usado no que for útil. Ele dá a cada um como ele quer. Finalizando toda essa parte, então, deixamos bem claro aqui que, primeiro, de um lado os pentecostais estão certos quando o dom de línguas pode ser dado para qualquer um que serve a Deus, porque é um presente. Mas os não pentecostais também estão certos ao dizer que a cada discípulo é dado um presente pelo Espírito Santo para ser usado ao que for útil. Assim sendo, nós não podemos declarar que o batismo com o Espírito Santo é somente
ou falar em línguas. Mas o batismo com o Espírito Santo é o revestimento do servo de Deus pelo Espírito de Deus, e aí com esse revestimento ele dá para cada um um presente. A um vem a manifestação do falar em línguas, a outro profetizar, a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação de línguas e muitos outros presentes que o Espírito Santo dá para cada um dos seus servos da maneira como ele quer, e ele age do jeito que ele quer agir. No tópico 2, vamos ver o dinamismo da Igreja Apostólica. Temos aí 2 subtópicos que vamos seguir na revista. A Igreja nasce avivada, subtópico 1. Do ponto de vista histórico, a Igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A Igreja nasceu avivada. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, a Igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da Igreja iniciou o maior avivamento da história humana. A Igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismos, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em 2 esferas: a espiritual, piedade, palavra e oração, e a social, comunhão, suprir a carência. Ouvintes, nesse tópico 2, nós podemos resumir bem dessa forma. Primeiro, a Igreja, historicamente, nasceu no dia do Pentecoste, como eu citei anteriormente. Ela nasceu avivada pelo Espírito Santo. E ela cresceu avivada pelo Espírito Santo. Ela continuou avivada pelo Espírito Santo. Agora, avivada pelo Espírito Santo, a Igreja ela tinha 2 cuidados. Ela tinha o cuidado espiritual, porque a primeira parte, buscar primeiro o reino de Deus, e depois ela tinha o cuidado social. E todas as mesmas coisas serão acrescentadas. Isso quer dizer o quê? A igreja, ela cuida dos seus, tanto espiritualmente, trazendo a palavra, e ela não esquece que ela também tem que cuidar socialmente. Porque Tiago escreveu que a fé sem a obra é morta, assim como também a obra sem a fé é morta em si mesma. Assim, nós vemos que uma igreja avivada, ela tem sinais e ela tem maravilhas e prodígios acontecendo. Os dons, eles não são escassos. Os dons são abundantes, os presentes são abundantes. Porque o Espírito Santo, quando a igreja é avivada, a igreja busca, o Espírito Santo ele dá os dons. Um vai falar em língua, outro vai interpretar para que toda a igreja entenda o que está sendo falado em línguas, outro vai profetizar, outro vai ter visões, outro vai ter palavra de ciência, outro vai ter palavra de sabedoria, porque o Espírito ele age no meio do seu povo. E aí não somente isso, não somente com os dons, prodígios, sinais, demônios sendo expulsos, curas acontecendo, e o maior de todos é a salvação de almas. Essa é uma igreja avivada. Agora, você chega dentro de uma igreja hoje, você vai falar de cura, as pessoas não creem. Cura? Não, existem os médicos para isso. Um aleijado andar? Não, isso não acontece mais. Deus cessou a sua obra? Ou é o Espírito Santo que não é dado mais lugar para ele agir como ele agia anteriormente? O Espírito Santo é o mesmo, porque Deus, ele é. Deus não foi, Deus não será, Deus é. E o Espírito Santo é Deus, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é Deus. Deus é ontem, Deus é hoje, Deus é eternamente. Ele não muda. Tudo que o Espírito Santo agiu e atuou nos tempos antigos, ele ainda continua agindo e atuando nos dias de hoje. Mas para isso, nós devemos que ter nossas vidas avivadas e avivadas pelo Espírito Santo. E no tópico 3, para terminarmos, temos um ministério ungido para os dias atuais. Não são do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus.
expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados conforme Jesus declarou que aconteceria, um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. Autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam, é preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Portanto, o modelo da pregação no Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso, nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividades sob direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus, em Cristo, é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Nesse tópico 3, vemos 3 subtópicos bastante interessantes que nos chamam a atenção. O ministério, para ele ser ungido, primeiro tem que ser na unção do Senhor. Isso significa o quê? Que quando é na unção do Senhor, há sinais e há maravilhas. E quais são esses sinais? Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os demônios são expulsos. As almas são convertidas. Por quê? Porque está na unção do Espírito Santo. E se está na unção do Espírito Santo, quem é que está fazendo a obra? É o Espírito Santo. É Deus. Isso é muito importante deixar bem claro. Primeiro, tem que ser na unção do Espírito Santo. Porque se você não tiver unção, de nada vale o que nos traz o segundo subtópico, que é autenticado por Deus. Ou seja, quando está na unção do Espírito Santo, as obras são autenticadas por Deus. Como assim? Você deixa de lado todo o seu conhecimento acadêmico, todo aquele conhecimento teológico, e você deixa que o Espírito Santo atue na sua vida. Dessa forma, ele vai autenticar e ele vai fazer a obra. Por quê? Porque quando você coloca todos os seus conhecimentos na frente do Espírito Santo, eu tenho conhecimento teológico, eu conheço hermenêutica, eu conheço exegese, eu conheço homilética, eu conheço todas essas coisas da teologia. Eu te digo que nenhuma alma vai se converter pelos seus conhecimentos. Só se converte através da unção do Espírito Santo. Então, quando você é ungido pelo Espírito Santo, você dá lugar, aí Deus, ele vem e faz a obra dessa forma, autenticando o seu ministério. E assim, então, tudo que foi feito vai ser somente para a glória de Deus. Nunca, nem por um momento, nós devemos nos esquecer que toda a glória é de Deus. Por quê? Se o homem, por mais ungido que ele seja, ele quiser a glória para si mesmo, Deus tira a unção e aquele homem cai e se torna em nada. Porque toda a glória pertence a Cristo. Na conclusão, temos: a Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. É importante nós concluirmos aqui que em toda a história da igreja, o avivamento se deu pelo Espírito Santo. Nós estamos falando isso desde a primeira lição sobre avivamento espiritual. Todo o avivamento só acontece pelo Espírito Santo. E esse avivamento pelo Espírito Santo não vem por causa de A, não vem por causa de B. Não importa quem está na frente do trabalho, porque a obra sempre é feita pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo que foi derramado na vida dos apóstolos, ele continua disponível para nós até hoje. Basta nós dar lugar e o Espírito Santo de Deus encherá nossas vidas. Deus nos abençoe e nos ensine cada dia mais. Amém.